Então, gente, como estamos? Todo mundo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um estudo, né? Da vida de Jesus de Nazaré. Eu já disse para vocês o motivo pelo qual eu decidi fazer esse estudo, para mostrar para vocês como nós estamos longe do objetivo da vinda de Jesus. Mas Jesus já havia advertido os discípulos sobre isso. E nós vamos ver mais na frente. Um dos discursos depois da crise que nós vamos ler agora de Cafarnaum, em que decidiu o destino de Jesus. Depois dessa crise, eles foram para um outro lugar, se retiraram, né? E Jesus disse para os discípulos que eles estavam vendo, eles eram uma testemunha viva da profecia do salmista. E ele citou o Salmo, nós vamos estudar isso depois. E ele disse, mas vocês não vão ver o restante do cumprimento dessa profecia do salmista. Quer dizer, ele já advertiu os discípulos. E advertindo os discípulos, assim, ele também estava nos advertindo. Eles eram uma testemunha viva do cumprimento daquela profecia. Já haviam visto o cumprimento de outras profecias. E agora estavam vendo essa, pessoalmente. E eu vou dizer a mesma coisa para vocês hoje. Nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de hoje, agora, nesse ano de 2026, nós estamos presenciando também cumprimento de profecias ditas há 2.000 anos atrás, 2.500, 2.600 anos atrás. Nós vimos a profecia se cumprindo, a profecia de Jesus de Nazaré, quando ele disse para os discípulos que não ia ficar pedra sobre pedra ali, e não ficou. Nós vimos a profecia de Jesus se cumprindo quando ele disse para as mulheres, não choreis por mim, choreis por vossos filhos, porque uma destruição vai chegar. Nós também vimos o cumprimento das profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Zacarias, a respeito do surgimento de Israel, a respeito de o Senhor trazer de longe os seus filhos e colocá-los de novo em Jerusalém. O cumprimento, eu estou arrepiada aqui, gente, o cumprimento das profecias de Jesus de Nazaré sobre a restituição do templo, ainda não aconteceu, mas ele disse que em 3 dias ele ia reconstruir o templo. Ainda não cumpriu, mas vai cumprir. Ah, vai. Não é para mim, eu não vou ver isso. Com esses olhos, não. Mas vai. Eu tenho certeza que vai. Como eu tenho certeza que todas as outras profecias se cumpriram, porque eu vi, eu ouvi, eu estou presenciando. O que o profeta Jeremias, o que o profeta Ezequiel falou? Que um dia Jerusalém ia ter crianças correndo pelas suas ruas, e eu vi isso, esses olhos aqui, ó, viram isso em Jerusalém. Adolescentes, crianças nas praças fechadas, ali em Jerusalém, na velha cidade, na cidade velha, não foi nem na cidade nova. Eu vi na cidade velha, sentei lá do lado daquele candelabro que já está lá preparado para o templo. Sentado lá no pé daquele candelabro, eu vi os meninos correndo. Eu vi pessoalmente o cumprimento dessa profecia. Somos muito privilegiados.
de estarmos vendo o cumprimento de profecias, como Jesus disse para os discípulos. Agora Jesus também já me disse, você não vai ver o resto do cumprimento da profecia, você não vai estar aqui. Eu não importo, eu não vou estar aqui, eu vou estar aqui espiritualmente, sim. Vou estar vendo lá de cima. Somos privilegiados, sim. E é por isso que eu estou estudando a vida de Jesus com vocês. Para vocês entenderem o processo. Entenderem o processo. O processo é lento, gente. É como a natureza trabalha lentamente. Quantos anos vocês acham que essa terra existe assim? Milhões de anos. Milhões. Eu peguei outro dia aqui, né? Aqui em Chipre, eu estava limpando o quintal e achei aqueles musgos, né? As arvorinhas dos musgos, desse tamanhozinho assim, né? Aí eu peguei aquilo, mostrei para os meus netos e disse, sabe que milhões de anos atrás, a única vegetação que tinha era essa aqui? Eles ficaram impressionados. Aí tem um pé de coqueiro bem grande aqui na casa da minha filha, né? Aí eu falei assim, tá vendo? Isso aqui, ó, agora é isso aqui. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Milhões de anos. Você sabe o que Jesus disse para os discípulos? Que o problema dos discípulos era a falta de conhecimento. Quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando você tem ciência na sua cabeça, você entende muita coisa. Por isso que nós estamos estudando a vida de Jesus assim, detalhadamente. E nós vamos hoje estudar o sermão que ele fez em Cafarnaum. Foi a última vez que Jesus falou numa sinagoga. Porque a perseguição já estava lá. Quando Jesus chegou de Jerusalém, naquela penúltima viagem dele com os discípulos, eles não fizeram nada, não falaram nada. Jesus foi só uma vez em Jerusalém, como eu disse para vocês. Quando eles voltaram para Cafarnaum, voltaram para Betsaida, mas aí foram para Cafarnaum. Jesus pediu para o Davi Zebedeu, para falar para o Jairo o que ele queria falar, que ele queria ser o preleitor daquele Shabat. E Jairo, que já tinha tido a filha ressuscitada, não podia negar uma coisa dessa de Jesus. Jesus disse, vai falar sim. O Sinédrio de Jerusalém já tinha mandado mensagem para Cafarnaum e disse, não deixa ele falar. E Jairo falou assim, não, ele vai falar. Eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Ele ressuscitou a minha filha. Ele vai falar. Tinha 50 representantes do Sinédrio de Jerusalém em Cafarnaum nesse Shabat. Tinha 3 ou 4 representantes de Herodes Antipas ali. Todo mundo já de olho, procurando razões para prender Jesus. Jesus estava causando um problema religioso em Jerusalém, porque ele pregava amor, paz. E o mundo daquela época não queria saber nem de amor, nem de paz. E o mundo da nossa época agora, 2026, também não quer saber de amor nem de paz. Não tem diferença nenhuma. E aí, o Sinédrio já tinha pedido para Herodes prender Jesus. Mas você lembra da Joana, a esposa de Cus, que era empregada de Antipas, de Herodes? A Joana era discípula de Jesus.
E ela falou com Cusa, o marido, faz isso não. Fala para Herodes que Jesus não quer saber de rei nenhum daqui. Conta para ele que lá, quando ele multiplicou os pães e o peixe, eles quiseram fazer dele rei, mas ele falou, eu não sou daqui, eu não quero o reinado aqui da terra. O reinado aqui passa, o meu eterno. E Cusa falou para Herodes Antipas, e Herodes disse, não vai prender ele ainda não, vai prender ele só quando eu quiser. E aí ele falou na sinagoga. E eu vou ler para vocês o que ele leu em Cafarnaum, naquele último sermão dele. Ele leu, primeiro que ele leu, foi Deuteronômio. E ele disse, ele leu sobre as maldições. Castigo por desobediência. Ali Moisés falou para o povo, tinha 2 montes, um era da bênção e o outro era da maldição. Versículo 15 de Deuteronômio, do capítulo 28. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a peste até que eu consuma da terra na qual estás estragado para possuíres. O Senhor te ferirá com tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, e com crestamento e com ferrugem, que te perseguiram até que pereças. O céu está sobre a tua cabeça, será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra pó, o céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos, por um caminho sairás deles, e serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de pasto e a todas as aves do céu, e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. Gente, é um capítulo muito grande. E ele disse assim, no versículo 61, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Assim ficareis poucos em números, depois de haver sido um em multidão, como as estrelas do céu, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. E será que assim que o Senhor se deleitava em vós para fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuíres. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a extremidade da outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, deuses de pau e de pedra.
e nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, mas o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento de olhos e desmaio de alma, e a tua vida estará como um suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a tarde, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo que terás em teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás. Ali vos poreis à venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Ele leu isso. Depois, ele foi para Jeremias. Tendo Jeremias acabado de dizer tudo, Jeremias capítulo 26, versículo 8. Tendo Jeremias acabado de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que disseste a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo, certamente morrerás. Porque profetizastes em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa, e essa cidade ficará assolada e desabitada. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes, os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor enviou-me a profetizar contra essa casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. E agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus, e o Senhor desistirá do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, terei sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Jesus baseou o sermão dele, aquele último sermão dele, nessas duas passagens, na maldição que a cidade ia ter, se não obedecessem à voz do Senhor. E depois o cumprimento dessa profecia, quando Jeremias falou sobre aquilo. E Jesus disse que ao invés deles se arrependerem do que eles estavam fazendo, do caminho errado que eles estavam tendo, eles pegaram Jeremias e jogaram ele no calabouço, onde havia lama, e ele foi colocado ali até as suas axilas. Só daqui para cima que ficou fora da lama. O que aconteceu? É que alguns que estavam lá no palácio do rei se penalizaram com ele, escondido, jogaram uma corda e tiraram ele de lá e mandaram ele e o moço de Jeremias fugirem de Jerusalém. E Jesus terminou a história dizendo assim, que Jeremias tinha sido salvo por quem acreditou na mensagem de Jeremias. E aí Jesus disse para aquele povo todo o sermão que ele podia falar. E ele disse, está acontecendo a mesma coisa agora. Vocês estão querendo me matar?
Porque ele sabia dos 50 que estavam lá. Vocês estão querendo me levar preso e me matar. Por quê? Porque eu estou pregando o amor? Porque eu estou alimentando as multidões? Porque eu estou curando? É por isso que vocês querem me matar? Ele disse: eu não estou aqui por minha vontade, o Pai me enviou e eu não vou me calar. Eu estou aqui para pregar um novo caminho, o caminho do amor, do perdão, a mensagem de que todos são filhos do Eterno, que não importa homem, mulher, grego, romano, gentio, samaritano, a misericórdia do Eterno é para todos. Aí fala assim, quando Jesus terminou de ler, ele falou: meus irmãos. Ele disse: o meu reino não é daqui, eu já tenho falado para vocês, o meu reino vem lá, o meu reino é do Pai, é eterno, é espiritual. Ele disse: vocês estão atrás de mim, falou para a multidão que estava lá fora, vocês estão atrás de mim porque vocês querem alimentar e comer um pão que vocês não trabalharam por ele. Ele disse desse jeito. Por que vocês estão aqui? Porque vocês querem comer um pão e saciar o estômago de vocês com um pão que vocês não trabalharam por ele? É isso que vocês querem? Um peixe que vocês não pescaram? Vocês querem facilidade na vida de vocês? Vocês querem um rei que sente no trono de Davi para fazer a vida de vocês ser mais fácil? O meu reino não é assim. Quantas vezes ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí ele disse: vocês querem, como Jeremias disse para aquele povo, se vocês se arrependerem, o Senhor não fará o mal que tem programado para quê? Porque vocês não estão aprendendo e vocês estão rejeitando o filho dele. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu estou dando para vocês o pão espiritual. É isso que eu vim trazer. Eu não vim trazer pão físico. Ele disse: vocês falam que Deus trouxe do céu o pão do céu, que é o maná. Ele falou: não era do céu, não, era da terra. O maná era da terra. Moisés deu para vocês um pão terreno. Eu estou trazendo um pão espiritual. Não é para alimentar o seu corpo físico, é para alimentar a sua alma. Porque quem vai encontrar com o Pai não é o seu corpo físico. Quem vai encontrar com o Pai é a sua alma, o seu espírito. Ele disse: eu não vim aqui para sentar num trono de Davi. O meu ministério é outro. Eu já disse isso para vocês muitas vezes, mas vocês não aceitam. Vocês querem o pão físico, vocês querem o material e eu só trago o espiritual. O que eu ouvi do meu pai, eu estou dizendo para vocês. Porque eu e o Pai, nós somos um. Jesus. Ele não estava dizendo que ele era o Pai, ele estava dizendo: eu, Jesus de Nazaré e Hashem, estamos ligados, nós temos a mesma mentalidade, nós somos iguais. O Pai tem um reino eterno e eu sou filho desse Pai, desse reino eterno, e é esse reino eterno que eu venho trazer para vocês. Eu não venho trazer aqui um reizinho para subir no trono de Davi. Esse reino perece, o meu não. O que vocês acham que aconteceu?
Judas, que já estava querendo trair, aí assentou a traição no coração dele. Ah, você não é o rei que nós queremos, então você tem que morrer. Dos 5.000, depois desse sermão, o destino de Jesus já estava selado. Depois desse sermão, dos 500 que ainda tinham restado dos 5.000, ficaram só 120. Porque eles não queriam o pão do céu. Do pão do céu me nutrirei, da fonte eterna beberei. Lembra desse corinho? Do pão do céu me nutrirei, da fonte eterna beberei. Então, se creres de Jesus, jamais de sede sofrerás. Não mais sede que dizeis, não mais sede, assim será. Não mais sede que dizeis, não mais sede, assim será. E quem beber nos de Jesus, jamais de sede sofrerá. Eles não queriam isso. Eles queriam alimentar o corpo físico e Jesus estava querendo alimentar o corpo espiritual. E aí, esse sermão, Jesus disse à tarde, e aí até a noite, o povo ficou lá, discutindo com Jesus. Isso foi até escurecer, até terminar o Shabat. Quando apareceu a primeira estrela no céu, Jesus ainda estava lá, na porta da sinagoga. E eles disseram, quem é você? Nós sabemos quem você é, que sua mãe, seus irmãos estão tudo aqui. Você é filho de José, o carpinteiro, que morreu. Se você fosse quem você disse que é, você não tinha deixado seu pai morrer? Os discípulos de Jesus mesmo ficaram muito, muito chateados, muito tristes. O silêncio que já tinha vindo de Nazaré, pesou ainda mais o coração deles. E aí eles foram para Betsaida, caminharam de Cafarnaum para Betsaida, a casa dos Zebedeus, e para a tenda, né? E Jesus se afastou. Ele foi orar. Quando ele desceu, quando ele voltou para perto dos discípulos, as notícias não eram boas. Aí saiu Jesus, fulano, saiu fora. Ninguém quer mais saber da sua mensagem. Aí Jesus repetiu de novo, novamente, a parábola do semeador. Jesus pediu para os discípulos para descansarem, porque da agora em diante vai ser mais intenso. Vai ficar aqueles que realmente me seguem, que entenderam a mensagem, que aceitaram no coração a mensagem. Aí ficaram uma semana de discipulado fechado, só os 24. Às vezes tinha mais,
As mulheres, segundo a tradição, ficaram mais ou menos uns 100 discípulos que ficaram nesse discipulado fechado de Jesus. Jesus agora resolveu, não, agora eu vou discipulá-los da forma que precisa ser mesmo. Dizer claramente, mais do que ele tinha. Aí veio todas as parábolas, a parábola da candeia, a parábola do servo fiel, a parábola do filho pródigo. Tudo isso foi esmiuçado por Jesus, para que os discípulos entendessem o que é a mensagem. Gente, cada parábola dessa um dia nós vamos estudar as parábolas de Jesus para vocês entenderem como é profundo aquilo que Jesus disse. A parábola do filho pródigo, por exemplo, ele estava dizendo, o filho que ficou em casa é o judeu, aquele que ficou em casa. O filho que saiu, o filho que foi embora é o pródigo, aquele que gastou tudo que o pai tinha, aquele que não queria saber de nada. São os gentios, são os samaritanos. Mas aí o que o pai faz? O pai dá para o samaritano, dá para o gentio o mesmo amor que ele dá para o filho. O filho que estava em casa, ele teve problema de aceitar o filho pródigo de novo. Vocês estão entendendo? A mensagem de Jesus era assim, era dessa forma que ele falava. Quando ele deu a parábola do patrão, aquele que deu que deu um denário para um, 5 denários para outro, 10 denários, e aí um foi e multiplicou, o outro enterrou. Todas essas parábolas de Jesus tinham um significado profundo. A parábola da mulher que perdeu a moeda e que foi buscar a moeda. Tudo isso. E foi esse ensino profundo que Jesus deu aos discípulos. A sinagoga de aquele sermão da sinagoga de Cafarnaum fechou as portas para Jesus completamente. E Jairo, que era o principal da sinagoga, pediu demissão e foi servir a Jesus. Ele não tinha como não servir a Jesus. A filha dele tinha sido ressuscitada. Ele sabia quem era Jesus. Quando você sabe quem é Jesus, você não abandona ele nunca por nada. Nem por uma sinagoga e uma posição social. Você não faz isso. No dia 8 de maio, o Sinédrio proibiu todas as sinagogas de deixar Jesus falar. Todas. A sinagoga de Hebron disse, não, aqui você não manda. Jesus passando por Hebron, ele vai falar. Aí o que aconteceu? O Sinédrio mandou tocar fogo nas sinagogas de Hebron. Ah, é? Então, toca fogo na sinagoga, não serve pra gente. Vai ficar pregando heresia? Olha, gente, heresia. Falar de amor, de cura, de aperfeiçoamento de caráter. Porque Jesus ele não trata só com o lado espiritual, ele trata com o caráter do homem. Jesus, inclusive, disse isso lá no sermão de Cafarnaum. Vocês ficam falando que eu não lavo a mão antes de comer, que os meus discípulos não sabem lavar os talheres direito, mas a mesma restrição que tem com relação a lavar as mãos, tem com relação a você tratar os seus pais. E o que vocês fazem na lei de vocês? Vocês falam que aquilo que tudo que é para o templo, você não precisa dar para o seu pai, para a sua mãe, mas depois você vai lá e pega o dinheiro que você deu para o templo e você usa para você mesmo. E para isso, nisso vocês dão um jeitinho, não é? Vocês são hipócritas.
Por isso que Jesus chamava eles de hipócritas e sepulcro caiado, porque o que eles faziam por trás era pior do que não lavar a mão antes de comer. Aí, por causa disso tudo, por causa dessa comoção que houve, Jesus decretou uma semana de descanso para os discípulos, para todos, para as mulheres, para os homens, os discípulos de João, os discípulos dele e as mulheres. E os 100 que ainda estavam com ele, né? Vão trabalhar, vão passar uma semana trabalhando, vão descansar, vão estar com a família de vocês. Mas Jesus mesmo não parou. Ele continuou visitando os seus discípulos, a casa, as famílias, abençoando as famílias. Jesus não parou, porque ele sabia que o tempo dele estava curto. Aí no dia 22 de maio, Herodes acabou cedendo ao Sinédrio e decretou que Jesus fosse preso. Aí Jesus convocou seus discípulos para uma conferência. Eles eram 120 em Cafarnaum. E eles estavam na casa de um dos discípulos de Jesus em Cafarnaum. E Jesus estava falando. Tinha muita gente lá. E ele estava pregando, conversando com seus discípulos e com a multidão que estava ali, né? E aí os irmãos de Jesus e Maria, sabendo de tudo que estava acontecendo e que Herodes já tinha decretado a prisão de Jesus, eles tentaram falar com Jesus. Foi quando Jesus falou para eles que falaram, oh, sua mãe e seu pai estão aí, né? Não, sua mãe e seus irmãos estão aí. E aí Jesus disse para eles que o pai e a mãe. Ele não falou bem assim, ele disse mais coisas. Ele não só falou que o pai e a mãe. Então eu vou lá falar para vocês mais ou menos o que ele disse, 22. Jesus, tem compaixão de nós. Deixa eu ver onde que está isso. Está aqui. Porque eles estavam preocupados, gente, realmente. Eles estavam realmente muito preocupados, porque eles não queriam perder Jesus, né, gente? Então, eles... Mas ele disse para... Gente, onde que eu tá? 122, mas não está aqui. Ele falou assim, fala para minha mãe, para os meus irmãos que não precisam se preocupar comigo. O meu pai que me enviou não vai me faltar. Ele não vai me trair, ele vai me ajudar. E que a família de Maria não sofreria nenhuma consequência das atitudes que Jesus estava tendo. Que ele havia pedido ao Pai para proteger os seus irmãos e a sua família.
E Jesus teve que fugir, né? Porque os guardas de Herodes, Antipas, estavam lá para prendê-lo. E ele teve que fugir. E foi essa mensagem que ele mandou para Maria e para os irmãos: não se preocupem, eu estou bem. O Pai vai me proteger. Não era a hora dele ainda, né? Mas ele disse: ó, fala para minha mãe, para os meus irmãos, que eu fiquei muito feliz deles terem vindo e da intenção deles de me proteger. Que eu não estou ofendido por eles não estarem do meu lado nesse momento, mas que a graça do Eterno vai estar sobre eles. Então aquela palavra fala para mim que teve mais coisas envolvidas, ele não foi só aquela palavra que ele disse. Maria, quando ouviu, porque ela estava na porta e ela ouviu aquela palavra de Jesus e ela desmaiou na mesma hora, porque ela percebeu que o filho dela já não era mais aquele menino. Quando a gente percebe que os filhos da gente cresceram e que eles têm o próprio caminho deles, para uma mãe é complicado. A gente quer proteger, reconhecer para Maria que o filho dela não era uma pessoa comum, normal. Não foi fácil. Foi muito, muito complicado. Jesus não era um homem normal, gente. Ele era um homem com uma missão. Aqui, como homem, uma missão, mas ele era o Criador, gente. Encarnado. Ele se diminuiu, ele se dispôs, ele tirou toda a sua glória, deixou o esplendor de sua glória para vir a esse mundo aqui. Para Maria era complicado, ela não ia entender isso. Até para a gente hoje é complicado entender, né? Jesus então teve que fugir de Betsaida de barco para não ser pego pelos soldados de Herodes. Aí eles chegaram em Queressa e de lá foram andando até Cesareia de Filipe, porque Cesareia de Filipe era o irmão de Herodes e Filipe não tinha ordem para prender Jesus. Então ele foi para Betsaida, que era a cidade de Filipe, irmão de Herodes, que ele era o rei, o governador da costa do Mediterrâneo todinho. Então foi por isso que Jesus fugiu para lá. Ele foi para a Fenícia. Ele saiu do território de Israel e foi para o território gentil, para fugir das mãos de Herodes e do Sinédrio de Jerusalém. Aí começa a última viagem de Jesus, o último período de evangelização dos discípulos com Jesus. Nós vamos estudar isso depois. O Senhor te abençoe e te guarde. Te dê um bom dia. Tchau, tchau.